Olá, essa é a Lojinha do Bom Senso. Eu sou o Pedro Eu Ramoa sou a Vivian Mairink. e fica aqui com a gente. Comenta, curte, ativa o sininho, Espalha, manda pra alguém. Fica com é, a gente. fica com a gente. Participe, audiência, participe. Inclusive, a gente vai começar com uma participação da audiência hoje, por isso que já estamos de óculos. Bora. O que que Tá temos aí, preparado? Vivian? Cara, eu já vi o que que é, você sabe que eu vejo antes, Tô né? Então, ligado. assim, Pra mim que é uma surpresa sempre. espero que você brilhe. Lojinha, eu tô tentando abrir a relação, a minha companheira entende, ela concorda com a teoria, mas não concorda com a prática. Ela diz que isso é coisa de gente moderna. Como ter bom senso? Esse é o Marcelo. Uau. Homem, provavelmente um casamento ou uma relação que eles chamam de companheira, né? Uhum. Deve ser. Ah, a gente está fazendo presunções, mas enfim, uma galera que está antenada com esse questionamento que está cada vez mais comum, mais popular sobre ter um casamento tradicional, monogâmico, exclusivo, ou na medida que essa relação também vai precisando se trabalhar e evoluir, as pessoas vão tendo novas vontades, começa a abrir. Mas me deu a impressão também, como ela fala, isso é coisa de casal moderno, que talvez eles também sejam um pouco mais velhos, assim, eles não são tão novinhos, né? Até porque eu acho que os Isso não é novinhos, nem um assunto. além de não ser um assunto, eu acho que já começa com essa organizada, Sim, sim, né? sim. Desde a primeira ficada já tem esse Então papo eles assim. são tipo o quê? 40 mais? 35 trinta e mais? cinco mais, eu 35 diria. mais. Cara, sempre que eu quero falar desse assunto, que eu sou abordado com esse tema, eu fico sempre pensando primeiro na minha própria experiência, Uhum, e a minha própria experiência me dá uma noção de que, cara, quando a gente quer desvirtuar o que é o padrão, né? uhum. Viver uma relação não monogâmica, porque a gente está vivendo a monogamia há alguns séculos, Desde né? sempre. Então, assim, Desde que o casamento existe. sempre que a gente pensa nisso, eu sempre acho que as duas pessoas elas têm que estar muito comprometidas uma com as outras, assim, pra começar, sabe? Se Uhum, eu e você somos um casal e a gente vai decidir abrir a relação, a gente precisa ter na mesa tudo que é importante um pro outro, porque pressupõe que a gente se ama, que tem uhum, afeto. Então precisa ter uma responsabilidade mútua uma com o outro, assim, antes de tudo. sim. Se as duas pessoas não estiverem dispostas a isso, eu acho que não dá nem pra começar. E como é que a gente descobre se as pessoas estão dispostas? A gente precisa conversar. Tem que conversar muito. E eu acho que, sobretudo, uma relação de confiança, né? Porque Exatamente. até para lançar essa pergunta, essa é uma pergunta que é uma hecatombe em muitas relações. Então, para você poder colocar isso na mesa como uma possibilidade, a relação tem que estar muito boa, muito confiante, ter esse tipo de transparência de que não existe tabu. Exatamente. E quando você fala finalmente que você tem esse desejo com o outro, quais são os acordos que vão começar a serem estabelecidos entre vocês? Cara, relação não monogâmica, ela não tem uma regra fechada. Não dá pra ir no Wikipedia e ver o que que é. Eu Entendeu? acho que tem gente que vai. Não, eu acho que sim, mas eu acho que cada casal vai estabelecer o seu acordo de acordo com o que cada um tá afim de fazer. É. Eu acho que passa um pouco por aí, entendeu? E eu acho que tem uns exemplos engraçados. Eu já vi gente que assim, não pode abrir, mas por favor, não pegue ninguém no mesmo CEP. Pois é. Sai do estado, sai do CEP talvez seja um lugar muito restrito, mas enfim, não pode ser no mesmo estado, na mesma cidade. Quando Sim. você está viajando, você pode dar uma circulada fora do É, casamento. tem gente que. Ou não pode pegar conhecido de jeito nenhum. Exatamente, não pode pegar amigo, não pode pegar conhecido. Tem gente que preza por essa não exposição, que é, cara, pega quem você quiser, só não me exponha, não Uhum. pega, entendeu? Minha cunhada, Exatamente. entendeu? Seja legal. Porque eu acho também que é legal dizer que as relações não monogâmicas, elas não estão pregando uma putaria. Eu acho que tá pregando muito mais uma relação menos hipócrita. Mas está batendo na cabeça de todo mundo com essa promessa de putaria. E na cabeça de um homem hétero, bate muito esse lugar também de vou poder, beleza, já que a minha mulher deixou, vou levar
mais uma mulher para a nossa relação. Mas aí é que tá, porque eu acho que é muito mais difícil pro homem abrir o relacionamento do que pra mulher. Por quê? Pro homem já tá estabelecido. O homem já tá autorizado. O homem já tá autorizado a ter uma amante. Né, o homem não tem necessidades hormonais. Isso já tá posto na sociedade. Uhum. A mulher, ela não é tão prática assim no sexo quanto o homem. Não é tipo, quero gozar, vou ali, me esfrego e tchau. A mulher tem que ter uma historinha, tem que ter um romance. Em geral, eu acho que é isso. Então, pro homem abrir o relacionamento, ele tá se vulnerabilizando pra essa mulher criar essa historinha. Ele não precisa criar essa historinha. O homem vai ali, come, se esfrega em qualquer coisa e tá tudo certo. É verdade. O homem transa com uma cabra, com uma Exato! abóbora. Mas aí, então... você já ouviu falar que a primeira experiência de uma mulher foi com uma galinha? Eu já ouvi falar que a primeira experiência sexual de um homem foi com uma galinha. Uma abóbora. É real. Entende? É disso que eu tô falando. Então, assim, pro homem, ele fica mais vulnerabilizado nesse sentido, porque não é uma coisa lavou tá novo, entendeu? Mas então você tá dando um crédito para esse homem que traz essa proposta pro casamento. Porque no fundo, autorizado ele já estava. Cara, assim, Você tá vendo um mérito nisso. é uma vejo. sinuca dessa resposta, porque assim, eu acho que os homens são super privilegiados e eles já estão autorizados a fazer isso, Uhum. mas porra, se o cara tá mandando essa, que ele tá tentando ter um diálogo, gente, ele tá fazendo o mínimo. Mas dentro do que a gente entende de comportamento masculino, Ele tá fazendo bastante porra, coisa. Parabéns. maneiro. É. Eu não quero falar que ele tá te ajudando lavando a louça. Longe de mim. Mas, diante de tudo que tá estabelecido, caralho, se esse homem tá pelo menos tentando ser maneiro com a mulher dele, porra, ele tá muito fora da curva. Mas aí, e se ela de fato não aceita a prática? Porque eu acho que, na teoria, é fácil concordar, de fato, né? Assim, a gente sabe que estar casado ou estar junto num mesmo relacionamento por muito tempo tem uns desafios que até você me mandou um vídeo da Fernanda Young falando não é à toa que a fidelidade é um item caro do casamento, porque ela é difícil pra caralho. Total. Né? A fidelidade, ela é valorizada porque ela não tá posta. É, ela é difícil, ela é conquistada. Por isso que a fidelidade ela é valorizada. Porque não é fácil. Nós não somos seres monogâmicos naturais, gente. Isso é um fato. O ser humano não é monogâmico. Sabe quem é monogâmico? As baratas. Quem disse? O Google, querida. Eu pesquisei. Você pesquisou pra esse episódio? As baratas são monogâmicas. Que nojo. Ou seja, talvez uma barata que você acha nojenta andando no chão da sua cozinha seja mais maneiro do que aquele seu ex que você ainda gosta. A barata e o ex é um conto. Ou seja, não, mas considero pacas essa barata. Cara, eu nunca teria chegado nessa espécie. Querida. Assim, bizarro. Os pinguins da Antártica também são monogâmicos. Mas o Luizinho do Grajaú parece que não. Cara, e o pinguim da Antártica, ele vai longe, né? Não, ele é tipo assim... Ele podia super ter essa regrinha da CEP, da CEP, não sei. O que eu ia falar é o seguinte, é difícil, e eu acho que porque todo mundo já sabe que é difícil, todo mundo já tem uma história de traição, ou na família, ou consigo mesmo e tal, todo mundo entende a necessidade da discussão sobre casamento aberto, mas, ao mesmo tempo, o ser humano gosta de uma posse, né? Sim. E a gente se envolve, essa coisa de conseguir distinguir emocionalmente sexo de amor é difícil. Você está dizendo que é difícil para mulher, eu acho que para homem também. Eu acho que, no fundo, cara... Vou lançar uma polêmica aqui, hein, Vivian. Cara, eu acho que a proposta da não monogamia, ela vem quase como uma bandeira de revanche e de justiça na equidade entre gêneros. Você acha que quem é o maior beneficiado? Cara, agora eu acho que as mulheres vão ser beneficiadas porque há anos o casamento já é entreaberto. Vamos falar a verdade? Na época do meu avô, gente, era quase praxe ter uma amante. Todo mundo tinha um relacionamento Não, pra aberto. ser homem, tu tinha que ter uma mulher na rua. Quando pergunta quantos tios eu tenho, eu falo que eu saiba 3. Eu sei também. Eu tenho essa experiência que de eu estar saiba, num relacionamento aberto 3. sem saber. Não estava combinado, mas estava. Você viveu um relacionamento entreaberto? Entreaberto, totalmente. Entreaberto. Aberto só para um lado. Então, assim, quando a gente coloca essa realidade na mesa,
Meu irmão, É. é uma reparação. Essa é a palavra. É uma reparação com o feminino. Ok, concordo. É uma reparação, é uma primeira oportunidade de se falar sobre os desejos que os dois têm, porque a gente pode falar também para casais gays, homem com homem. Sim. Então vamos tentar fazer uma análise lato sensu. Mas será que a gente consegue administrar os sentimentos que as relações abertas acabam promovendo? Porque eu acho que, no fundo, o medo que todo mundo tem é de que se eu amo tanto essa pessoa, ela é tão valiosa para mim, ela muda a minha vida e eu sou feliz com ela, e se ela se envolver com outra pessoa? É. Mas aí Como deixar ir? a gente cai naquela questão que a gente fala aqui sempre, que é o autoconhecimento. O que eu problematizo das relações não monogâmicas, que eu vejo por aí, primeiro de tudo, virou moda. E aí virou moda, as pessoas usam e abusam de algo que elas não têm capacidade de bancar. Desculpa, isso é um fato, tá bom? Uhum. Você tá na vida, você não se trabalha, você não procura um autoconhecimento, uma terapia, uma meditação, nada. E aí você tem uma relação de pouco diálogo com seu parceiro e você quer abrir o seu relacionamento. Meu irmão, desculpa, você não tá dando conta de você. Você quer botar mais gente no rolê? Você só vai causar dano. É, Dano. é um Dano. trator, é um Eu acho que trator assim, emocional. você quer abrir o seu relacionamento, primeiro de tudo, se conheça. Porque quando você se conhece, você vai ter envergadura ética, moral, de se colocar em qualquer tipo de situação. Porque aí você vai estar consciente de tudo que está dentro de você. Uhum. Agora, o que me incomoda nessa trend, nessa moda da relação aberta do poliamor, é que, meu irmão, a galera não tá fazendo terapia e quer se colocar em risco dessa maneira, vocês estão viajando, cara. E, na verdade, é isso que você falou, assim, para as novas gerações, para quem é mais novinho, isso já está muito naturalizado. Mas é justamente aí que mora uma problematização que eu sempre fico super, super curiosa, que é o seguinte: quando essa galera quiser começar a formar família, pensando numa célula poliamorosa, não só a relação aberta em que você eventualmente vai dar uma namorada em outra pessoa e volta para o seu casamento titular, pensando numa relação que é poliamorosa e você ama mais de uma pessoa ao mesmo tempo. A partir do momento que uma pessoa fica grávida, Uhum. não planejado, o que acontece? Continua o poliamor? Quem é que cuida dessa criança? Quem é que leva na escola? Quem leva no pediatra? Quem banca a escola? Porque também é uma. Quando a gente pensa em formação de família, casamento e capital, está tudo muito misturado. Não, Né? como é que é a vida prática de uma relação poliamorosa, né? Porque vamos botar na mesa, então. A relação não monogâmica é quando você tem um parceiro e vocês decidem abrir esse relacionamento, tem participações de outras pessoas, mas existe uma hierarquia. Eu e Vivian somos casados, vão ter participações, mas nós... Com ou não os dois juntos, os dois né? juntos, separadamente ou junto, mas nós aqui temos uma hierarquia. Nós somos o casal. O poliamor, essa hierarquia acaba. É mais horizontal. E eu tô com a Vivian, chega a Sara tá no mesmo patamar de Vivian. É. Agora, isso que a Vivian falou agora é muito importante. Como é que esse trisal se organiza na vida prática? Na vida Vivian engravidou. Eu e Sara estão soltos. Entendeu? Estão soltinhos. É Podem muito pegar um desproporcional. cinema enquanto eu tô com cólica. Exato. A Vivian tá com puerpério, com um bebê recém-nascido. A Sara foi pra Photobox? Foi. Como é que se organiza na vida prática? Quem faz o almoço? Cara, isso é muito... Porque as relações ficam práticas, né? A gente exatamente. entra nesse... Esse momento do romance acaba e entra numa... Se isso vira uma relação estável, esse momento só da diversão, ele acaba e entra numa rotina. E como é que é a rotina de uma célula poliamorosa? É uma ignorância minha. Não, eu queria realmente a gente tá jogando isso aqui saber. porque realmente... Eu já uma coisa que não tá sendo falada. Isso que você falou quando eu comecei a usar aplicativo de relacionamento, tem muita sigla, né? Eu vejo essas siglas, mas eu não dou a menor bola. Vamos dar uma pequena aula, porque é uma coisa de utilidade pública. Tem as relações que são ENM, que é a ética não monogâmica, ou seja, eu aviso para o meu parceiro que nosso relacionamento é aberto, e é aberto para os dois lados, por isso é ético. E tem a ENM
NH, Nossa. que é a ética não monogâmica, não hierárquica. Ninguém é um casamento, ninguém é um casal titular, Eu acho que essas que é duas essa siglas daí. estão separadas entre relação não monogâmica e o que eu E o chamei de poliamor. poliamor, é Porque o, exatamente o que eu isso. entendo sobre isso é que o poliamor realmente não há hierarquia e o não monogâmico há alguma hierarquia, só que a gente Uhum. tem uma relação estabelecida e a gente pode pulverizá-la de alguma E maneira. todo mundo tem que ser bi para ser Não, poliamor. claro que não. Mas o poliamor. Ah, é, porque a gente pode ter a relação que é paralelinha sem Não, misturar a todo parada do mundo. poliamor é que eu, Pedro, posso ter dois namorados em mesmo grau de igualdade e patamares, entendeu? Uhum, sim. Não é tipo, eu te É, não tem conheci primeiro, eu titular. te amo mais. Não, Uhum, chegou Sara ontem, ela ocupa o mesmo lugar que você na minha vida. uhum. Pra mim é muito difícil, eu nasci em 1991, não sei se Não, eu eu sou de sou 78. YXZ, então pra mim Imagina. fica muito complicado. Eu acho que isso é o caso de colocar a galera numa oca, é uma vila separada, e aí tudo vai ter que ser organizado de um jeito coletivo. É, O almoço da criança, quem leva na escola, quem leva no pediatra, ou as outras coisas, mesmo que não tenha o sim. envolvimento de né, uma criança, mesmo que não surja filhos. De alguma maneira, essa galera tem que se compensar. Eu acho positivo na medida em que a gente realmente está questionando o patriarcado, né? As relações monogâmicas elas existem antinaturalmente no ser humano, que não é um ser naturalmente monogâmico, por causa do capitalismo, né? Para preservar a propriedade privada, né? Organizar a Tudo isso está embaixo sociedade. de um guarda-chuva de um capitalismo, de uma empresa que fica situada em Roma, numa cidade chamada Vaticano, que coloca tudo embaixo de uma culpa cristã nojenta. Então, assim, tudo isso está posto dessa forma. Então, porra, que foda que a gente está corrompendo isso. É. Mas vamos fazer com muita responsabilidade, gente. Porque eu acho que fazer isso sem as ferramentas necessárias, a gente só vai se machucar uns aos outros. E eu tô falando isso porque, primeiro, já passei por isso. Já Já abri um relacionamento que deu merda. Porque ambos os dois, eu sei que isso é um pleonasmo, mas ambos os dois estavam despreparados, tanto eu quanto o outro. existia boa vontade, mas não existia o estofo Cara, emocional, o como é que preparo você está combinado. afiando as ferramentas do seu discernimento para você se colocar numa situação como essa com autonomia? Se trabalha individualmente para preservar o outro. É aquela clássica da lojinha do bom senso. Não faça com o outro o que você não gostaria que fizessem com você. Você para pensar numa coisa que eu sempre me questiono, eu acho que a gente usou isso até na caixinha, que é por que a gente entende amizades como naturalmente poliamorosas, né? Eu sou sua amiga e eu tenho mais outros 30 amigos e isso não te causa nenhum desconforto, né? Uhum. Na maioria das vezes as Sim. amizades não tem as amizades possessivas, mas na Mas maioria aí das isso é outro, vezes outro episódio. esse é um episódio inclusive grande. Mas na maioria das vezes a gente está subentendido que eu não sou amiga de uma pessoa só. Por que a gente faz isso com o amor romântico? Por que essa pessoa é o lugar onde a gente deposita tudo, toda a expectativa sobre ser feliz? Por que é esta pessoa nessa relação romântica? Porque eu acho que é isso que, no fundo, deixa a gente fragilizado, vulnerável e querendo reter aquela pessoa Cara, exclusivamente. eu tenho uma resposta para essa pergunta e ela é totalmente pessoal, porque depois que eu comecei a me trabalhar com mais profundidade, eu consegui mapear em todos os meus relacionamentos em que lugar o outro me validava. Uhum. Porque é ego, né? Vamos falar a verdade aqui. As relações, elas estão esbarrando no nosso ego, O tempo né? todo. O tempo todo. Você ama o outro ou você se ama nessa foto com o outro? É. Pense. Nossa, isso é muito, muito comum, assim, Entendeu? especialmente nesse momento em que as ofertas de pessoas estão tão facilitadas, né, pelos aplicativos, pelas redes sociais, não precisa estar num aplicativo de relacionamento. Você começa uma conversa com alguém que você naturalmente não conversaria, e isso dá a impressão de que a quantidade está a seu favor. Sim. Então, é fácil você inventar um amor ou inventar uma paixão, porque aquilo ali enquadra bem, inclusive Eu, nas redes sociais. não, eu acho que é exatamente isso. A obsessão na relação a dois, ela é maior do que numa amizade, porque de alguma forma a gente se vê no outro
no lugar onde a gente gostaria de estar, de performar no mundo. Então, assim, eu consigo mapear todos os meus ex-relacionamentos, em que lugar aquela pessoa me validava, né? Pra que ela era importante Pra pra que ela era você? importante pra mim. E isso dá conta do tamanho do afeto, do tamanho do desespero, Do tamanho do ciúme. de tudo. É. Tá na gente. Por isso que eu reitero, gente, desculpa. Chato, mas é verdade. Se conheçam. Autoconhecimento te Liberta. catapulta Eu acho pra também. estar no mundo de uma maneira E muito não- mais leve. mais inteiro, Mais mais leve. leve e não termina, né? Autoconhecimento é uma coisa muito maluca. Porque a gente quanto mais muda. você mergulha, mais você se conhece. E a gente muda, né, cara? A gente muda. Se conheçam. Se conheçam. Qual é a chave? Qual é a chave de você não ter uma relação possessiva? Se uma vez está posto que o autoconhecimento, pelo menos, tira a gente desse lugar de depender do outro para dar contorno à nossa identidade, né? Para imprimir a imagem que a gente quer imprimir, qual é o antídoto, além de se autoconhecer, para não. Porque se autoconhecer vai ser importante para você saber seus medos, suas vulnerabilidades, mas para você se bastar. Tem um jeito? Você acha que tem um jeito? Me veio duas frases que eu falo muito, que é eu sou porque eu sou apesar do outro, ou eu sou porque eu sou com o outro, entendeu? Não tem resposta a isso. É uma questão para ser investigada de tempos em tempos. Eu acho que é isso, assim. Quem é você? Você existe apesar do outro, ou eu sou porque tem o outro do meu lado? Ai, muito difícil. Muito difícil. Eu fico pensando que o único antídoto possível é tão clichê e é tão simples que eu não sei nem se a gente já desgastou demais essa questão, que é a gente realmente tem que se amar, né? Você tem que olhar para você, conhecer bem. Acho que a primeira parte é essa, do mergulho interno, saber quem você é, essa dificuldade, assim, saber ter intimidade com essa própria esfinge e gostar dela. Sim. Imperfeita, porque também não adianta ter essa expectativa de que quando eu for desse jeito eu vou me amar, né? Sim. Quando eu tiver um apartamento, quando eu tiver nesse trabalho, quando eu tiver com esse corpo, quando eu tiver desse jeito, aí eu vou me amar. E aí a gente garante a frustração. E eu acho que isso bate muito no que você falou no outro episódio, que é, cara, como é que você vai somando menos mágoas? Aliás, como é que você vai subtraindo mágoas no relacionamento? Se conhecendo. Porque aí você nunca vai estar no Jockey Club assistindo uma corrida de cavalo se você souber que você não gosta de estar ali. E aí, se você preserva a sua individualidade, você não vai estar ali sem querer. E aí você não vai somar a mágoa, porque você não vai ficar com raiva do outro, você não vai estar nem lá. E o pior, você vai estar mais felizinho quando estiver junto. Porque Óbvio. aí sim será fruto da sua vontade, seu desejo de estar junto. Óbvio que tem concessões, né? Mas quando a gente preserva as nossas individualidades, a gente consegue fazer só o que a gente está a fim de fazer. E que o outro entenda. Porque se os dois se conhecem, né, naturalmente, os dois vão ter uma régua de tolerância um com o outro. E de um balanço de compensações. Entendeu? Meu irmão, eu não vou no Jockey Club com você e talvez você não vá comigo na yoga. Show! A gente não precisa estar grudado. Não é isso? É isso. Eu acho que é isso. Eu acho que a isso. gente respondeu bem, cara. Marcelo, boa sorte, né? Eu concordo com você que eu acho que o Marcelo teve uma excelente iniciativa de levar essa questão para a mesa, porque ele podia simplesmente fazer o que quisesse clandestinamente, Sim. como tantos já fizeram, mas eu acho que tem que ser uma conversa realmente muito delicada Mas eu queria... e muito equiparada, porque eu acho que a gente não falou de um ponto, que é o seguinte, tem que estar empatada, né? Essa linha de partida tem que estar empatada. Era isso que eu ia te perguntar, porque como foi o homem problematizando essa questão, eu queria te perguntar, você enquanto mulher vai saber responder, que é, tá posto então que não existe equidade de gênero, os homens estão em vantagem nessa relação, como é que um homem que esteja conectado e afim de mudar essa desigualdade, como é que ele pode performar numa relação e agir concretamente
para essa igualdade ficar, essa balança ficar um pouco menos pesada? Como é que o que você espera de um parceiro que te coloque mais à vontade nesse assunto? Eu acho que tem que estar com tudo muito empatado, assim, suas condições de sair para o mundo, você como homem, tem que estar muito balanceadas, empatadas com a da mulher, porque se você tem a oportunidade de conhecer um monte de gente, se você ganha mais, e aí você tem a oportunidade de fazer programas mais legais, se você está solto no mundo de um jeito mais livre, mais autônomo, e a mulher está trabalhando de casa, cuidando de filhos, está cuidando de uma organização que deveria ser dos dois, mas ainda está na mão mais dela porque isso acontece. Aí eu acho que a chance de dar certo é pequena. Sim. É meio isso. Acho que tem que ter um combinado que vai além de quem você vai pegar ou de se você vai pegar alguém. É um combinado do que é feita a nossa relação aqui, Como tudo é que que a gente compartilha. Como é que esse casal, como é que essa relação do casal está estabelecida? Ela faz tudo dentro de casa e você não faz nada? Existe uma divisão de tarefas real entre os dois? Ou você acha que lavar a louça de vez em quando é uma ajuda? Porque tudo isso faz diferença. Como é que você preserva o seu tempo e o tempo da sua companheira? Vamos colocar isso em linhas iguais e aí sim a gente pode começar a achar uma igualdade que não vai estar posta. Porque a partir do momento que essa mulher parir um filho, esse homem já vai estar em vantagem. Já vai estar em vantagem. Como é que uma mulher no puerpério vai ter uma relação aberta? Impossível. Entendeu? Impossível. Então, assim... E se não tiver o filho, é isso. Assim, se você, em algum momento, deu para sua mulher uma camisa manchada de molho de tomate para ela resolver, isso não está empatado. E com essa, ficamos por aqui, porque não há nada mais a ser dito, né? Ficou muito claro. Inclusive, um beijo. Curta, comenta, compartilhe. Manda pra galera que tá querendo abrir a relação sem estofo. Manda pra galera que abriu a relação e deu certo. Manda pra todo mundo. Porque essa questão vai esbarrar em todas as casas do Brasil, tenho certeza. Beijo. Beijo.